Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, então, dando continuidade às nossas aulas de anatomia humana, hoje estaremos falando sobre mais estruturas do nosso sistema digestório. Obviamente, essa aula número 2, né, por ser o sistema digestório um sistema muito extenso, com muita estrutura para falar, então nós estamos dividindo numa segunda aula. Caso você não tenha visto, vai aparecer um link aqui em cima, aqui embaixo, falando sobre o sistema digestório 1. Importante porque a gente viu a parte inicial, no caso, né, da cavidade oral e todas essas estruturas que a gente viu na aula passada, tá? Então clica aqui no link que vai aparecer aqui na tela e assiste essa primeira para você entender como é que é a ordem hierárquica das coisas, já que isso está muito envolvido com o processo de alimentação, no caso, né, o tratamento do alimento quando ingressa na cavidade oral. Beleza? Então, vamos lá. Bom, hoje então vamos dar continuidade, falando, no caso, já a gente observou, né, a parte inicial desse sistema digestório, caracterizado pela cavidade oral e pelas diferentes estruturas que ajudam, né, no tratamento inicial desse alimento, no caso, né. Nós falamos, né, até na última parte, né, que a gente vai falar agora é sobre as estruturas, principalmente o esôfago, que ele vai atravessar a cavidade torácica, né, o tórax, primeiramente, que na qual a gente só vai encontrar somente de interesse do sistema digestório só o esôfago, tá? Para depois entrarmos na cavidade de maior importância para o sistema digestório, que seria a cavidade abdominal. Essa cavidade abdominal, como nós sabemos, nós precisamos, ela que detém toda a grande parte das vísceras que estão envolvidas diretamente nos processos digestivos, no caso, né? E a gente precisa falar referente a ela algumas coisas importantes. Obviamente, a cavidade abdominal ela vai ser contínua a quem? Ao músculo do diafragma, né? E isso na parte superior e pela parte inferior também a gente vai ver pelo diafragma da pelve, no caso, tá? Então a gente fala que uma cavidade abdominopélvica também, porque está em contato com a pelve, que é na parte inferior. Outra característica importante dela é que ela não tem assoalho próprio, ou seja, quando a gente fala assoalho próprio, quer dizer, não tem um chão. Lembra que tínhamos falado o assoalho da boca, né, que é a parte inferior, no caso da cavidade bucal, que é o assoalho? Então, nesse caso aqui, estamos falando do assoalho da cavidade abdominal, né? Por quê? Porque simplesmente ela é contínua com a cavidade pélvica, né, no caso. Então, a gente tem que entender que essa cavidade abdominal, ela se estende pela parte superiormente, até onde? Até o quarto espaço intercostal, né? Normalmente mais ou menos por essa parte, estou marcando. Quarto espaço intercostal da caixa torácica, na parte que é osteocartilagínea, tá? E é aí que nós vamos encontrar grande parte dos órgãos, né? Aqueles que estão mais superiores, que estão mais altos, né? O baço, o fígado, parte dos rins e o estômago. Eles são, obviamente, protegidos por parte da cavidade ou da caixa torácica, tá? E assim também vai ter a pelve, né? Na parte inferior, né? Como eu falei, que ela vai até a cavidade abdominopélvica, né, como nós estávamos falando, que vai ter, no caso, proteger algumas das vísceras abdominais, como por exemplo, parte do ilho, intestino delgado, seco, intestino grosso, o apêndice vermiforme e o cólon sigmoide, tá? Então, como novamente falo, né, a cavidade abdominal tem a maioria, ou detém, né, a maioria dos órgãos do sistema digestório, de partes do sistema também urinário, por assim falar, como por exemplo os rins, como nós tínhamos falado agora há pouco, né? E maior parte dos ureteres e do baço.
Certo, pessoal? Vamos lá para o próximo. Bom, aqui só estou mostrando como que nós vamos fazer a delimitação. A delimitação dessa parte do sistema digestório, ela pode ser em regiões, né, como estava mostrando aqui, em regiões ou em quadrantes, tá? Obviamente as regiões e os quadrantes, estão especificados para serem utilizados na localização das vísceras, ou como também, né, em quadrantes durante a avaliação física. No caso, que uma coisa que na área da enfermagem, na área médica, é muito importante. Tá? Então nós observamos que nas regiões abdominais, né, como o caso está mostrando aqui no corpo da mulher, corpo feminino, ela vai estar separada em 9 regiões, tá? Basicamente 9 espaços que vão estar separados. Temos aqui vários, né? Você pode observar isso através da legenda que está mostrando aqui, e também tem os quadrantes no caso. Aqui, na questão dos quadrantes, tudo vai dividir em 4 quadrantes unicamente, né? Os quadrantes superiores e os quadrantes inferiores, seja esquerdo ou direito. Isso é muito importante quando você faz a avaliação física do abdômen, né? Você vai fazer, no caso, a inspeção, a ausculta, a palpação, tá bom? E aqui, no caso, nas regiões, você vai delimitar, né, e fazer a descrição da localização dos órgãos. Por exemplo, aqui esse significa o epigástrio, tá? No caso, e temos dos lados esquerdo e direito, do lado no caso, estamos mostrando aqui, o hipocôndrio direito, o HD, e o HE, o hipocôndrio esquerdo. Na parte de baixo, no quadrante do meio, é o quadrante umbilical, tá? E do lado esquerdo temos o que normalmente são o lateral esquerdo ou flanco esquerdo, também chamado, e o lateral direito ou flanco direito, tá? Assim mesmo, né, na parte mais inferior, nós vamos encontrar um quadrante ou a região púbica, e nas laterais encontraremos basicamente as regiões inguinal direita e inguinal esquerda. Tá? Então a importância que a gente tem que saber fazer essa delimitação. Ah, professor, mas como a gente vai fazer essa delimitação? Bom, isso a gente vai ver na aula prática, tá? Porque a delimitação, ela segue as estruturas ósseas para fazer as delimitações, tá, gente? Todo segue o arcabouço ósseo para fazer essa delimitação em regiões, ou seja nos quadrantes. No caso, na questão das regiões, né, dos quadrantes, principalmente se for os quadrantes, aqui eu coloquei, né, no caso, que estruturas elas estão no quadrante superior direito, por exemplo. Vamos ter o fígado, obviamente somente o lobo direito, lembrando que o fígado é dividido em lobo direito e lobo esquerdo, né, pela vista anterior, que vamos ter a vesícula biliar, o estômago, etc. Tá? E se for no quadrante inferior, obviamente tudo direito, já vamos ver a parte inferior, as vísceras, no caso do sistema digestório, né? Seco, o apêndice, maior parte do intestino delgado, né? Na parte do íleo, a tuba uterina direita, por exemplo. E já se a gente for ver o quadrante superior esquerdo e o quadrante inferior esquerdo, obviamente eles vão ter as continuações dos outros órgãos que a gente foi observando, né? Ah, professor, mas isso está meio difícil. Não, mas fixa essa parte aqui, que isso na prática vai nos servir de muito. Tá bom, galera? Nós vamos fazer essa prática. Então, essas vísceras que nós vamos observar, como nós falamos, constituem a maior parte do sistema digestório, né? Como nós já falamos, nós podemos observar nessa figura a vista anterior, né, na qual observamos o fígado, a gente vai observar o órgão baço, né, que, como lembra, chama de o estômago, e o cólon transverso, que eles são protegidos, né, ainda pela parte torácica da caixa torácica, né? É aqui que se inicia praticamente a região abdominal.
Isso é na vista anterior. E na vista posterior é a mesma coisa, né, que nós observamos, né? Temos até os rins nessa parte ainda protegidos pela caixa torácica. Já depois, obviamente, nós vamos a encontrar, né, as outras vísceras, como intestino delgado e intestino grosso, que eles entram, né, até a parte da pelve, né? Aí temos a pelve menor e pelve maior, né? Como nós sabemos. A gente tem que especificar que quando a cavidade abdominal é aberta, né, e seus órgãos tornam-se evidentes, aí vamos lembrar que temos o quê? Que temos o fígado, tá? Vamos ter aqui no caso mostrando o fígado, e obviamente o fígado, estômago, o vaso, que eles ocupam toda a cúpula do diafragma, né? Como estamos mostrando aqui, tá? Obviamente eles são voltados para a cavidade torácica, obviamente vão receber grande proteção. Nós também observamos na vista anterior, temos o ligamento falciforme, que ele divide o fígado em lobo esquerdo e direito, tá? E ele se fixa numa linha contínua da parede anterior do abdômen, lembrem isso, até o umbigo. Então ela vai estar, se você tocar seu umbigo até a parte superior, né, que é próximo das costelas inferiores, nós vamos observar que é o ligamento falciforme que se fixa, tá? Temos também o aumento maior, o aumento menor, né, que nós vamos falar isso, que eles fazem, também são membranas serosas, que estão cheias de gordura, enfim. E a vesícula biliar, que se projeta inferiormente à margem aguda do fígado, né, na parte inferior. Aqui só para mostrar essas estruturas que estão delineadas aqui, como podemos observar, o fígado, o ligamento falciforme, ele estaria aproximadamente nessa região que estou marcando amarelo. E ele, como lembra que eu falei, ele se vai fixar toda essa região assim com uma camada na parede anterior do abdômen, né, até o umbigo, né? Vamos imaginar que o umbigo esteja nessa posição. Então ele fixa a estrutura presente ali, tá? Obviamente, essas vísceras do abdômen, elas ajudam bastante na absorção de substâncias químicas, né? Como, por exemplo, onde acontece isso no intestino delgado, que é a principal área do tubo digestório, que tem o maior grau de absorção de nutrientes, que é aproximadamente 5 a 6 metros de comprimento. Obviamente, a gente tem que observar que nesse tubo digestório, nesse intestino delgado, nós observaremos o fenômeno da peristalse. Tá? Esse fenômeno da peristalse, os movimentos peristálticos, né, que já ouviram falar, também vai acontecer em todo o tubo digestório, né, principalmente no jejum, né, que é intestino delgado, no íleo, tá? Embora não seja assim uma peristalse muito forte, tá? Isso somente vai acontecer se tiver obstrução, né, o que pode levar, né, a um aumento do peristaltismo, que pode muitas vezes provocar diarreia. O estômago é contínuo do duodeno, né, através do esfíncter do piloro, né, e lembremos que o duodeno, que também ele recebe as aberturas dos ductos do pâncreas e fígado, né, para secretar seus líquidos, né, e que ajudem nos processos de digestão, né, as glândulas que são secretadas. Já o intestino grosso vai ser formado pelo seco, que recebe a parte terminal do íleo, né? E aí fronta na junção iliocecal. Também vamos observar o apêndice, né? Que provoca apendicite, o colo, que está dividido em ascendente, transverso, descendente e sigmoide, o reto e o canal anal. Obviamente,
a gente tem que entender que o esôfago, o estômago, o intestino delgado e grosso constituem o sistema digestório e que são derivados embriologicamente do intestino primitivo. Obviamente, isso vai estar muito envolvido com o intestino anterior primitivo, do intestino médio e do intestino posterior. Eles são primitivos, né? A partir dali que se forma o sistema digestório. Assim também na parte circulatória, né? Sabemos que a irrigação do sistema digestório ele provém da parte abdominal da aorta. Ou seja, a aorta, lembram? Ela vai se dividir, ela vai descer numa parte torácica, a aorta torácica, e depois, quando estiver na parte abdominal, ela será a aorta abdominal. A partir dela, vamos encontrar os três principais ramos da aorta que irrigam o intestino como um todo, né, que são o tronco celíaco e as artérias mesentéricas superior e inferior. Então, são essas três principais artérias. No caso, esses ramos da aorta que irrigam o intestino. Também temos um sistema porta, chamado de a veia porta, que vai ser formada pela união das veias mesentérica superior e esplênica, tá? Ele recebe sangue da parte abdominal do sistema digestório, do pâncreas, do baço e da maior parte da vesícula biliar e o conduz ao fígado. Normalmente, a gente observa esse sistema porta, ele está muito envolvido, né, quando tem a recirculação enterohepática, referente à absorção do medicamento que não consegue ser eliminado, ele volta novamente por fígado através desse sistema porta. Então, vamos começar a falar do primeiro, né? Na verdade, da parte abdominal. Na verdade, ele está presente lá em cima ainda, né? Sabemos que o esôfago é um tubo muscular, tá? Que mide aproximadamente 25 centímetros de comprimento, com um diâmetro médio de 2 centímetros. E é uma estrutura que conduz o alimento da faringe para o estômago. Nós podemos observar ele através de um método de fluoroscopia, né, que é um tipo de raio-x que se utiliza o fluoroscópio, né, um aparelho específico, para vocês observarem o quê? Observarem as três contrições, tá? São três constrições, tá, que são importantes, já que quando a gente está falando de nutrição enteral, quando a gente vai colocar sondas orogástricas ou nasogástricas, a gente precisa entender isso, né? Quanto que o tamanho, para saber se, no caso, a sonda ela entrou adequadamente. Então, ela tem muito interesse clínico, essas três constrições, e ela vira e mexe, essa que é pergunta que é questionada muitas vezes em concursos. Então, essas três constrições, a gente vai falar que temos a cervical, tá? Que está também chamada de esfíncter superior do esôfago, a constrição broncoaórtica, ou também chamada de torácica, e a constrição diafragmática, tá? Principalmente, a primeira constrição cervical, ela tem seu início na junção faringoesofágica. Então, ela basicamente não estaria localizada dentro da cavidade abdominal. Então, eu vou mostrar para vocês ela por fora, que não é o objetivo dessa aula, porque a gente está observando somente estruturas que estejam dentro da cavidade abdominal, tá? Essa primeira junção constrição cervical, ela tem 15 centímetros que se iniciam dos dentes incisivos e causada pela parte cricofaríngea do músculo constritor inferior da faringe. Essa é a primeira. Depois a segunda, a constrição broncoaórtica ou torácica, é uma constrição combinada no local onde ocorre o primeiro cruzamento do arco da aorta, que isso dá 22,5 centímetros dos dentes incisivos. Tá? Lembra que tínhamos visto o outro, né? O cervical é a 15 centímetros dos dentes incisivos, né? Que são esses da frente. E depois dessa constrição broncoaórtica, cruzamento pelo brônquio principal esquerdo, que dá 27,5 centímetros dos dentes incisivos.
E a primeira constrição é observada em vistas anteroposteriores e a segunda em vistas laterais. E a terceira, que é a constrição diafragmática, no local onde atravessa o hiato esofágico do diafragma, a aproximadamente 40 centímetros dos dentes incisivos, tá? Então, nesse desenho, nós observamos a primeira parte, né, que nós tínhamos falado, que é a constrição cervical, tá? E temos nessa outra constrição torácica, obviamente que tem em espanhol, tá, gente? Mas é porção torácica. E a terceira constrição, que é a constrição abdominal, né? Essa torácica também é chamada de broncoaórtica. Aqui a técnica através da fluoroscopia que nós tínhamos falado, tá? Obviamente se utiliza como agente de contraste ovário, que vai ser deglutido pelo esôfago, né? Como estamos mostrando aqui, tá? E nós vamos observar as constrições, principalmente aqui estamos observando essa primeira que está sendo marcada aqui como a torácica ou broncoaórtica, tá? Se a gente conseguir, né, se observando, nós vamos ver a constrição diafragmática, tá? Que estamos observando aqui, que é a terceira. Ah, professor, não dá para ver a primeira? Não, porque é mais lá em cima, tá, galera? Aqui podemos observar novamente nessa vista lateral, né? Nesse corpo aqui que estamos observando lateralmente, tá? A gente pode observar até a junção, né, local da constrição cervical, que é nessa região, tá? Na parte cervical, então não tem como a gente observar da parte abdominal. Beleza? Então, o que mais? Aí você vê o tubo do esôfago, que ele vai descendo, até atravessar o músculo do diafragma, tá? Aqui o que normalmente estamos observando, esse corte aqui que foi feito, na qual observamos aqui o músculo diafragma, né, como estávamos sendo mostrado, e aqui temos os forames, né, que são específicos por onde entra o esôfago, né, ele vai atravessar essa região. Importante também lembrar que na parte nervosa a gente apresenta um ligamento frênico-esofágico, então temos os ramos do ligamento frênico-esofágico. O esôfago ele segue, na verdade, a curva da coluna vertebral. Esse esôfago ele tem 3 lâminas musculares circulares internas e longitudinais externas, né, que ajudam no processo do transporte do alimento, né, no caso. Assim também, para ela chegar no estômago, ela vai atravessar o hiato esofágico, tá? Que isso se encontra na parte central do músculo do diafragma, na parte tendínea. E essa região está mais ou menos localizada na vértebra torácica 10, né? E ela termina entrando no estômago através do ósseo cárdico do estômago, né? Uma cárdia, né? O que seria o esfíncter cárdico, que está localizado na torácica 11, tá? Ele é circuncidado por um plexo nervoso esofágico. Aí temos, né, o que nós tínhamos falado, por exemplo, o ligamento frênico-esofágico, como estamos mostrando nessa parte aqui, né? Tá? Se a gente for observar mais de perto, né, o que nós estamos mostrando, né, o diafragma, então essa abertura aqui, o hiato esofágico. Obviamente, esse alimento que vai atravessar o esôfago, obviamente por causa da peristalse, e ajudado pela musculatura, e também pela gravidade, obviamente, tá? Embora não precise dele, né? Se colocar na cabeça, o ser humano é capaz de engolir coisas
de cabeça para baixo, né, por exemplo, pendurado, né, dos pés para cima. Isso se deve à musculatura que ela possui, tá? E o movimento de peristalse, né, característico. Esse esôfago está fixado às margens do hiato esofágico, no diafragma, pelo ligamento frênico esofágico. Eu falo frênico porque também a gente vai ter os nervos frênicos presentes, tá? Mas o que fixa, no caso, esse esôfago, as margens do hiato esofágico no diafragma, é o ligamento frênico esofágico, tá? Esse ligamento permite a movimentação, uma movimentação independente do diafragma e do esôfago durante a respiração e a deglutição. Aqui estou mostrando novamente, né, esse ligamento frênico esofágico. Tá? Aqui mostrando novamente. O abdômen, basicamente, né, a gente vai falar, já falamos desses órgãos descritos nas vísceras, né? Obviamente, nós não falamos, né, da parte da cabeça, nem do pescoço, nem do tórax, mas tem estruturas, como nós tínhamos falado na aula passada e hoje, do esôfago, né? E eles ajudam, né, um canal alimentar que vai seguir através do esôfago. Temos então outra estrutura aqui, o diafragma, na qual o abdômen é separado do tórax internamente através do músculo, de um septo muscular que nós falamos, porque ele é uma divisão. Quando a gente fala septo, a gente divide, não tem o septo interventricular, porque divide duas câmaras, duas cavidades. Aqui é o septo muscular, que vai dividir o diafragma, né, que é exposto em cúpula de concavidade inferior. Ele vai apresentar uma parte tendínea, né, que é o centro tendíneo, e uma parte carnosa muscular que é mais periférica, tá? Que é ela que se prende nas 6 últimas costelas, mas ela inicia no quarto espaço intercostal, como nós tínhamos falado, mas ela vai se prender, no caso, as 6 últimas costelas. Tá? Aí, que estruturas atravessam? Isso aqui é muito importante. Que estruturas atravessam o diafragma? Temos a grande aorta, né? A artéria aorta, a veia cava inferior e o esôfago, né? Que obviamente, eles vão passar no todo pelo hiato esofágico, obviamente, somente o esôfago pelo hiato esofágico. Temos o foramen da veia cava, que é para a veia cava inferior, e a aorta vai passar pelo hiato aórtico, tá? Que é o mesmo nome. O músculo diafragma é importante na função respiratória, como nós tínhamos visto na aula, né? Aqui eu estou mostrando na imagem a localização, né, desse músculo diafragma. Você vê que ele tem um fundo côncavo, né, na qual ele trabalha no momento de respiração, também importantíssimo. Se a gente for colocá-lo dentro do arcabouço torácico, você pode observar que ele está fixo, tá? E se a gente retirar isso, observamos como ele se localiza. Se a gente fizer observar ele através de um corte transversal, você podemos observar da parte inferior, tá? Na qual observamos aquilo que nós tínhamos falado, que ele dividiu uma parte central, que é o centro tendíneo, né, que está aqui, e uma parte carnosa, que é a parte periférica, que é o músculo do diafragma. Obviamente, quando a gente fala dos hiatos, né, é porque o hiato é uma abertura que está na parte muscular. E quando a gente fala de foramen, é porque é uma parte tendínea, tá? Essa é a diferença. Beleza? Aqui então será o foramen da artéria, desculpa, gente, da veia cava inferior. E aqui os hiatos esofágico e o hiato aórtico. Temos outra estrutura aqui, o peritônio, né? Sabemos que todos os órgãos abdominais eles são revestidos por uma membrana serosa, que pode estar em maior ou menor extensão, que é o peritônio. Ele apresenta duas lâminas, que é uma lâmina parte parietal, que é a que reveste as paredes da cavidade abdominal, e a visceral, que envolve as vísceras. Obviamente, entre essas duas lâminas, como são contínuas, né, que estão separadas só, mostrando, né, elas estão grudadas tanto na parte visceral como na parte parietal,
tem uma cavidade peritoneal que nós falamos, porque ela é virtual, não dá para observar. A gente só vai saber quando acontecer um problema com a peritonite, que essa câmera virtual vai começar a se encher de líquido. Tá, galera? Aqui só mostrando para vocês, né? Nesse desenho, temos o peritônio visceral, aquele que se fixa a toda a estrutura, víscera, e o peritônio parietal, que se fixa às paredes, no caso do abdômen, né? Que é igual que na pleura, como nós tínhamos visto. Então, resumindo, né, sabemos que o peritônio, né, com uma membrana serosa, que possui duas lâminas, parietal visceral, e uma virtual, que a gente somente vai observar quando tem um determinado processo infeccioso, inflamatório. E temos também as vísceras retroperitoneais, por exemplo, o rim e o pâncreas, que essas vísceras elas não estão, no caso, recobertas pelo peritônio, tá? Você pode observar aqui em vermelhado, né? E as vísceras que ficam de fora, que aqui o rim, aqui temos o pâncreas e o outro rim, né? Esquerdo e direito. Então, esse peritônio, ele tem um meso, um ligamento, que é o peritônio da parede do órgão, né? Tá? Normalmente, quando ele nasce no intestino, né? Aí chamamos de mesentério. Quando nós observamos ele, que está envolvendo o estômago, ele chamamos de aumento, tá? Temos o aumento maior e o aumento menor. O aumento menor é uma estrutura que só fixa o estômago com o fígado, com a parte inferior do fígado, tá? Agora vem o estômago. O estômago, como nós sabemos, também é um músculo, tá? E a parte expandida do sistema digestório entre o esôfago e o intestino delgado. Nós temos que entender que dentro do estômago ele apresenta o suco gástrico, que ele é secretado pelas próprias células do estômago, ou células gástricas. Aí vamos ter dois tipos, né? Porque não somente ácidos, também é muco, células caliciformes, células parietais, tá? Então, o que vai servir esse suco gástrico? Ele vai transformar a massa de alimento em uma mistura semilíquida, que a gente chama do quimo, tá? Que passa rapidamente para o duodeno. O estômago vazio tem calibre apenas ligeiramente maior que o do intestino grosso, entretanto é capaz de se expandir muito e pode conter até 2 a 3 litros. Aqui podemos observar, né, basicamente, onde que a gente vai encontrar essa parte do estômago. Parte dele, porque ele é recoberto pelo lobo esquerdo do fígado. Aqui tem o ligamento falciforme, né? Aqui só para mostrar melhor aqui, ó. Aqui temos o estômago. Como que o tamanho, o formato e a posição do estômago? Ela varia conforme as pessoas, os biotipos, os tipos corporais, como se queira chamar. E até mesmo ela pode mudar no próprio indivíduo, né? Obviamente, isso vai depender muito de um músculo, o músculo do diafragma, principalmente durante a respiração. Vai variar dependendo do conteúdo, se ele comeu muito, comeu pouco, está no estômago vazio, e a posição da pessoa, né? Se ele está deitada, está de cabeça para baixo, etc, etc. Quando a gente observa que a gente está na posição de decúbito dorsal, o estômago costuma estar nos quadrantes superior direito e esquerdo, ou no epigástrio, né, como se diz nas regiões, né, região umbilical, hipocôndrio esquerdo e região lateral esquerda, o flanco. E na posição ereta, o estômago desloca-se para baixo. Em indivíduos astêmicos, magros, né, no caso, o corpo gástrico pode se estender até a pelve. Podemos observar aí o estômago, quando nós tínhamos visto os quadrantes, tá? O hipocôndrio,
o epigástreo e outro o hipocôndrio, o umbilical, que tem parte do estômago, né, parte das curvaturas, né, que a gente vai falar. Na figura V, você pode observar os biotipos, né, um biotipo que a gente viu primeiro, que são hiperestênicos, que são os mais gordinhos, e os estênicos, que segundo, né, que são mais magros. Você pode observar como que é as torções desse estômago, a peristalse, né, que se pode observar em pessoas hiperestêmicas, ela é mais superior, vai para a parte alta e mais transversal. Já nas pessoas que têm uma constituição astênica e magra, o estômago tende a apresentar-se baixo e vertical. E aí vem as perguntas, isso aí é bom, é ruim, enfim. A gente está falando da anatomia, claro, né? Então, o estômago, como nós falamos, ela apresenta curvatura menor e curvatura maior, tá? São duas curvaturas importantes, tá? E se a gente for falar, né, a curvatura menor forma a margem direta côncava mais curta do estômago, onde nós podemos encontrar a incisura angular, que é parte da curvatura, indica a junção do corpo gástrico com a parte pilórica do estômago. Na curvatura maior forma a margem convexa mais longa do estômago, né? Ele segue inferiormente à esquerda da junção do quinto espaço intercostal, no caso. E por causa desses comprimentos, né, das curvaturas maior e menor, é que o estômago tem esse formato semelhante a uma letra J. Aqui podemos observar, no caso, a curvatura maior, que estou marcando aqui, e a curvatura menor aqui, tá? Aqui está mostrando mais uma vez, né, a curvatura menor e a curvatura menor. Aqui, se a gente for falar, a curvatura maior, e aqui teríamos a curvatura, bom, parte, né? Curvatura menor. No interior do estômago, o que a gente vai observar? A gente tem uma superfície lisa da túnica mucosa gástrica, que é castanho avermelhada, tá? Que mais? A gente pode encontrar as pregas gástricas, tá? Que ela é mais acentuada quando está em direção à parte pilórica e ao longo da curvatura maior. Durante a deglutição, temos a formação do suco, o canal gástrico, tá? Então já falamos pregas, temos canal gástrico, tá? Que isso aí é temporário, né? Esse canal gástrico se deve à firme inserção da túnica mucosa gástrica à túnica muscular, que ainda tem uma camada oblíqua nesse local. Tá? É aí onde vai ser secretado a saliva e pequenas quantidades do alimento mastigado e outros líquidos drenam ao longo desse canal. Tá? Que depois vai para o canal pilórico quando o estômago está quase vazio. As pregas gástricas, elas vão diminuir e desaparecer quando o estômago estiver distendido, né? No caso, um estômago vazio. Aqui podemos observar as pregas, né? As pregas gástricas. Aqui o canal pilórico. Aqui o antro pilórico. A curvatura menor e a curvatura maior. Quais são as relações do estômago? O estômago é coberto pelo peritônio, tá? Exceto em locais onde há vasos sanguíneos. E ela possui também duas lâminas, né, que de aumento menor, e estende-se ao redor do estômago e separam-se da sua curvatura maior como o aumento maior. Então, anteriormente, o estômago relaciona-se com o diafragma, né, como nós tínhamos falado, com o lobo hepático esquerdo e a parede anterior do abdômen.
Posteriormente, esse estômago relaciona-se com a bolsa omental e o pâncreas, tá? Com a face posterior do estômago e forma a maior parte da parede anterior da bolsa omental. Temos também, né, o leito do estômago, sobre o qual se apoia o estômago quando a pessoa está em decúbito dorsal, que é formado pelas estruturas que conformam a parede posterior da bolsa omental. Os vasos e nervos do estômago, né, como nós tínhamos falado, têm origem no tronco celíaco e em seus ramos. A maior parte do sangue provém de anastomose, processos de anastomoses, né, que são formadas na curvatura menor pelas artérias gástricas direita e esquerda e ao longo da curvatura maior pelas artérias gastromentais direita e esquerda. O fundo gástrico é a parte superior do corpo gástrico que recebe sangue das artérias gástricas curtas e superiores. Já no caso das veias, né, veias gástricas direita e esquerda drenam para a veia porta, tá? E a veia gastromental direita drena para a veia mesentérica superior. Uma veia pré-pilórica ascende sobre o píloro até a veia gástrica direita. Como você pode observar, no caso aqui pelo gráfico, né? Você pode observar que temos o tronco celíaco que está aqui. Desse tronco celíaco vai ter os ramos, né? O ramo esquerdo e direito. Né? No caso aí vem as artérias gastroduodenais. Aí vamos ter a divisão em artéria gastromental. No caso, por esse lado vamos ter, obviamente, as gástricas esquerda, né? Pois a outra era a gástrica direita. Temos até a própria artéria hepática, etc. Tem a artéria esplênica também, tá? E temos os omentos, que é maior e menor, tá? Que nós, como tínhamos falado, fazem parte do peritônio e eles nascem a partir, no caso, das curvaturas, maior e menor. Como podemos observar aqui, aumento maior da curvatura maior e aumento menor da curvatura menor. Aqui podemos observar o estômago in situ, né, mostrando sua ligação, né, aqui o aumento menor e aqui o aumento maior. O intestino delgado é formado pelo duodeno, jejunum e íleo, né, que é o principal local de absorção de nutrientes dos alimentos ingeridos. Estende-se do píloro até a junção iliocecal, onde o íleo une-se ao seco. A primeira parte do intestino grosso, né? Já temos a parte pilórica do estômago, né? Que é a passagem para o duodeno, né? Para o intestino delgado, né? Aqui nessa figura podemos mostrar, né? Levantamos o aumento maior, né? E podemos observar toda a parte do intestino delgado, né? E também tem o grosso, né? Mas isso veremos proximamente. O intestino delgado, então, na primeiro terço, que é duodeno, que é a primeira e mais curta, né? Somente são 25 centímetros de intestino, que também é a mais larga e a mais fixa, né? De todas as partes do intestino delgado. Ele começa no piloro, no lado direito, e termina na flexura, junção duodeno-jejunal, no lado esquerdo. Nessa parte, uma parte muito tem bastante absorção de nutrientes, tá? Essa junção que a gente estava falando, né, do duodeno-jejunal, ela ocorre aproximadamente no nível da vértebra lombar 2 a 3 centímetros à esquerda da linha mediana. E essa junção geralmente assume a forma de ângulo agudo, que seria a flexura duodeno-jejunal, gente. Nossa,
travando. Bem, aqui só para mostrar então como que ela é, né? Esse duodeno. Aqui podemos mostrar novamente, né? E aqui temos partes do duodeno, né? A parte 1, que é a parte superior, a parte descendente, a parte horizontal e a parte ascendente. Aqui só para mostrar no início do duodeno, né? No caso, também temos o jejuno e nessa parte o ilho, né? Separado pelas cores. O duodeno em si, sim, observamos ele em um formato de C, né? Mais que tudo. Já o jejuno e ilho, ele tem a absorção de 90% dos nutrientes, né? Do resto que está faltando. Da flexura do duodeno jejunal, a junção iliocecal, sem limites nítidos entre eles. Eles contêm as alças intestinais e eles estão recobertos pelo mesentério. Podemos observar aqui o que estávamos vendo. O mesentério é essa camada, né? Que segura esse intestino delgado. Aqui a região iliocecal, né, que a gente vai ver que é o final do intestino delgado e já tem o começo do intestino grosso, né, no caso. Aqui o apêndice vermiforme, né, aquele normalmente da apendicite, né, gente. Então a gente vai continuar nas próximas aulas, aqui nas referências, tá? Lembrem que essa aula está no meu canal, então podem acessá-la livremente, tá? E se inscrevam no meu canal, compartilhem a informação com quem precisa. Obrigado, pessoal, mais uma vez, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.